nós estamos falando sobre como vai ser o 2026. Talvez você já fez essa pergunta no início do ano: como vai ser meu 2026? O que você espera para 2026 não é o que vai nortear o seu 2026. A verdade é que o que vai nortear seu 2026 é o que Deus espera de você. E talvez o que você espera não é o que Deus espera. E aquilo que Deus espera não são as suas expectativas. E o que nós precisamos como igreja não é dar uma resposta para Deus sobre aquilo que eu quero fazer, tentando convencer Deus daquilo que eu acho e que eu desejo é importante. Mas a resposta que nós precisamos dar para Deus é: amém, que seja feita a tua vontade, assim na terra, como a tua vontade é feita no céu. É para isso que a igreja é estabelecida, para que a vontade de Deus que é estabelecida no céu venha à terra. É para dizer o amém, o que liga, a conexão entre a terra e os céus e a terra, é aquilo que os anjos concordam na eternidade e a igreja concorda na terra. E a gente vai caminhando, e a gente vai orando, e a gente vai percebendo e discernindo o que o céu está querendo, e a gente começa a se adequar e se ajustar naquilo que Deus quer para a nossa vida em 2026. Diferente de muitos analistas, tanto políticos quanto sociais, eu acredito que 2026 vai ser um ano sobrenatural na vida da igreja. Quem concorda comigo? O grande desafio é que existe um hiato, um vácuo entre aquilo que as pessoas profetizam e aquilo que de fato se concretiza. Porque talvez seu coração pode estar cheio de expectativas. Não, Deus vai fazer. E Deus diz: eu acho que eu quero fazer esse negócio também. Mas para eu fazer esse negócio, existem posições que precisam ser ajustadas na sua vida. Preste atenção no que eu vou te dizer. Deus tem o desejo de que o seu ano seja o melhor ano da sua vida. Deus tem esse desejo. Mas Deus não vai fazer algo que sua vida não esteja pronta para receber o que Ele tem para liberar sobre a sua vida. Então o nosso desafio não é dizer: Deus, então manda, porque Ele quer fazer. A nossa vida é: Deus, que eu esteja pronto para quando vier, eu possa receber. E talvez isso seja o grande desafio, porque quando nós atribuímos os nossos fracassos, ou a nossa sorte, ou os nossos resultados a Deus, então eu posso me colocar numa posição de que, Deus não quis. Deus não queria que acontecesse esse ano. Mas quando eu me coloco na posição: Deus, eu quero me preparar para que a tua vontade seja estabelecida. Isso envolve duas coisas: tratamento e fé. Agora eu acredito que vem, então eu me preparo. Tem uma história de uma terra que não chovia há muitos anos. Então os agricultores daquela terra começaram a ficar preocupados porque a colheita estava comprometida. Então eles decidiram se juntar para orar para que Deus mandasse chuva. Marcaram uma reunião para que eles pudessem orar, para que chovesse. Marcaram com uma data de uma semana depois. Houve uma pessoa nessa história que durante uma semana arou a sua terra. Os outros só aguardaram o momento chegar. Ele arou a sua terra, e quando ele foi para a reunião, ele foi com um guarda-chuva na mão. Todos oraram. Mas quem estava pronto para receber o pedido que estava fazendo a Deus? Como igreja, o nosso papel não é só acreditar, mas é preparar eu e você para aquilo que Deus quer fazer. E talvez aquilo que Deus quer fazer é muito mais prático do que um exercício apenas de fé, porque acreditar é necessário, mas acreditar sem pôr em prática é vazio. Então nessa noite, acreditado de que o seu ano vai ser sobrenatural, talvez você precise repetir isso. Olha para o irmão, dá um sorriso e diz: você vai ter um ano sobrenatural. Fala para ele: coisas sobrenaturais vão acontecer na sua vida esse ano. Acreditado nisso,
preparemos o terreno para que essas coisas possam acontecer. Quem aqui precisa disso? Quem aqui precisa de milagre esse ano? Quem precisa de portas abertas aqui esse ano? Fala para o seu irmão aí, essa vai ser a sua noite, irmão. Não a noite. Aleluia. Isaías, capítulo 38, verso 1. Naqueles dias, Ezequias ficou doente à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: assim diz o Senhor, ponha sua casa em ordem, porque você vai morrer e você não vai se recuperar. A história continua e o rei diz: por favor, Deus, me ajude. E a Bíblia diz que Deus deu mais 15 anos para que ele pudesse pôr a casa dele em ordem. Mas a mensagem de Deus para aquele homem é: ponha a sua casa em ordem. Fecha seus olhos. Eu quero orar com você essa noite. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar sobre a vida dos meus irmãos aqui essa noite. Quero pedir, Pai, que o Senhor possa colocar a nossa casa em ordem. Nós cremos num derramar da Tua chuva de bênção sobre as nossas vidas. Tua palavra diz que o Senhor faz distinção do ímpio e do justo. Tua palavra diz que o Senhor tira das mãos dos ímpios e entrega ao justo aquilo que ele não semeou. Pai, eu quero orar aqui essa noite, porque não há no nosso coração qualquer sinal ou qualquer desejo de impiedade. O que nós queremos e o que nós desejamos a buscar a Tua face é a Tua justiça e o Teu reino sobre as nossas vidas. Por isso eu oro essa noite para que o Senhor possa alinhar o nosso coração e a nossa vida, e possamos ser a resposta, não só apenas dar respostas, mas que possamos ser a resposta que o Senhor está procurando nessa terra, nessa geração, nesse tempo, nessa casa, nessa família. Aquilo que o Senhor deseja, ajusta em nós, para que possamos ser o sinal da Tua aliança sobre as nossas casas, as nossas famílias, no nosso trabalho, nas nossas igrejas, nos nossos ministérios, aonde quer que a gente vá. Cobre aqui o nosso coração e ajusta as nossas vidas essa noite, em nome de Jesus. Amém? Eu quero começar a noite de hoje dizendo para você: ponha a sua casa em ordem. E talvez você possa pensar que eu vou falar apenas sobre família. E talvez falar sobre família seja muito importante. O que nós entendemos é que o ataque do inimigo sobre as famílias tem sido desesperador. É claro que sim, mas não há possibilidade de tratarmos o coletivo se nós não tratarmos o individual. Se nós não tratarmos o nosso coração primeiro, nós não vamos conseguir tratar o coletivo. Se por dentro está bagunçado, por fora vai ser uma manifestação. A verdade é que a sua vida é a expressão de como ela está por dentro. Pastor, minha vida está bagunçada, minha casa está uma bagunça, meu emprego está tudo bagunçado. Essa é a expressão de como está dentro de você. Se você arrumar aqui dentro, aquilo que está para o lado de fora vai ganhar forma. Então nós precisamos descobrir algumas coisas que precisam ser colocadas em ordem na nossa vida. Eu não estou aqui para te confrontar apenas para mudar coisas cotidianas ou coisas espirituais, mas eu estou aqui essa noite para falar de coisas práticas que precisam acontecer na sua vida, se você quer viver algo sobrenatural. Porque talvez você pense que o sobrenatural é como se o céu abrisse, Deus viesse e pegasse a sua mão e fizesse. Não é assim que acontece. Coisas sobrenaturais acontecem na medida que caminhamos em Deus. Apenas quando nós descansamos, a palavra vai mostrar para mim e para você que até descansar, nós precisamos descansar em movimento. Ainda que eu não esteja ativamente, eu continuo caminhando internamente diante da promessa que eu carrego. Então, tudo na minha vida precisa convergir a esse lugar, e se está bagunçado dentro de mim, nada vai acontecer. Então nós precisamos ajustar alguns pilares da nossa vida como cristãos, como filhos de Deus, como profetas, como portadores de promessas que somos, para que as coisas possam acontecer na nossa vida. Então eu queria que você entendesse que tudo que você investe o seu tempo, tudo que você declara com a sua boca, tudo que você semeia e com quem você se conecta é o que vai determinar se você vai ter um ano sobrenatural ou não. A forma como você administra seu tempo, a forma como você declara as palavras, a forma como você semeia e com quem você está andando, é o que vai determinar se você vai viver um ano sobrenatural ou não.
Então eu quero começar aqui falando um pouco sobre como ajustar, como pôr a sua casa em ordem através do tempo. Porque talvez para você e para mim, parece que o tempo está passando mais rápido. Quem aqui tem essa percepção? Parece que as coisas estão indo desesperadamente rápido, né? E a gente pensa que é porque a Bíblia diz que os dias seriam abreviados, e a gente sabe que os dias serão abreviados, e a gente pensa que os dias são abreviados como cronologicamente, mas não. É à medida das tarefas que são colocadas na nossa vida, é que o dia vai sendo abreviado. Talvez você não saiba, mas hoje uma criança de 11 anos tem mais informações que Bill Clinton tinha como presidente dos Estados Unidos no seu primeiro mandato. Uma criança com um brinquedinho desse aqui na mão tem mais informação do que um presidente da República tinha há 20 anos atrás. Os dias são abreviados porque são tantas coisas acontecendo na sua vida, ao mesmo tempo que você não consegue estabelecer qual é o seu foco, qual é a sua visão, qual é o seu caminho, para onde você está indo. E existem duas coisas que acontecem na nossa vida, que sendo crente ou não, você precisa determinar se você quer ter uma vida sobrenatural ou não. A primeira, estabeleça limites. Quem controla, pergunta para o seu irmão, quem controla a sua agenda? É você ou as suas urgências? Quem controla o que você faz durante o dia? Não, pastor, eu acordo e as coisas vão acontecendo e quando eu assusto já está de noite. Quem controla a sua vida? Porque quem permite ser controlado pelas urgências apaga fogo, mas não constrói nada. Quem está sempre apagando fogo, quem está sempre investindo em apagar fogo das suas demandas, não consegue ter tempo para construir um relacionamento com Deus. Não consegue construir um tempo de meditação bíblica, não consegue receber do Espírito Santo palavras que vão te levar a construir. No final da sua vida, você trabalhou muito e não conseguiu construir nada. Porque você não estabeleceu limites claros de quem pode ter acesso a você e quem não pode ter acesso a você. Você não estabeleceu se você trabalharia por prioridades ou trabalharia por urgências. Você não decidiu se você queria construir ou você gostaria de agradar todo mundo. Porque tem pessoas que vivem para agradar as pessoas e não vivem para agradar a Deus. Porque Deus te chamou para construir. Deus não te chamou somente para apagar. Não que apagar fogo não seja necessário, preste atenção no que eu vou dizer. Mas as urgências são um sinal claro de negligências sendo manifestadas na sua vida. Talvez você não saiba, mas quem controla o tempo, quem administra melhor o seu tempo, consegue ter mais produtividade na sua semana. A gente vê os gurus da internet que acordam 5 horas da manhã. Talvez você já olhou para o relógio e disse, eu acho que eu vou enfrentar esse desafio de acordar cedo para conseguir fazer tudo. Você acorda cedo e não consegue fazer tudo. Por quê? Não é por causa do tempo cronológico, mas do tempo de prioridades que não são colocadas em prática na sua vida. Você não sabe quem controla a sua agenda. Quem controla a sua agenda, quem controla o seu tempo são as pessoas, não você. E às vezes o Espírito Santo está dizendo, para! Vem estar comigo! Vem estar comigo! E sabe o que a gente diz? A gente vive uma crise hoje dentro das igrejas, as pessoas não têm tempo para orar. Verdade ou mentira? Essa é a maior crise da nossa geração, as pessoas não conseguem ter tempo para orar. Mentira! Lavada! A gente tem tempo para fazer o que quisermos, nós não estamos dando prioridade para as coisas certas, nós estamos dando prioridade para as urgências e não para aquilo que é prioridade. Então a gente apaga fogo da esposa, a gente apaga fogo do marido, a gente apaga fogo dos filhos, do chefe, do trabalho, do funcionário, do amigo, mas a gente não decide parar e gastar o nosso tempo, investir o nosso tempo gastando tempo para construir relações com pessoas, com Deus, conosco mesmo e com aquilo que é o nosso propósito de vida. E Deus está dizendo, põe sua casa em ordem, e você diz, como eu preciso que o meu dia tenha 48 horas?
Quem já viu? Quem já falou isso? Quem já ouviu isso? Pastor, o negócio é que meu dia precisava ter 48 horas para eu dar conta de tudo. Desculpa. Quando você diz isso, eu só enxergo alguém que está sendo controlado pelas urgências e não pelas prioridades. Quando você entender que quem controla o seu tempo é você, você vai sofrer a dor da rejeição. Pergunta para o seu irmão, você gosta de ser rejeitado, irmão? Gosta de ser rejeitado? Eu quero que você saiba que para você prosperar em qualquer área da sua vida, seja espiritual, financeira, profissional, ministerial, qualquer área da sua vida, o teste para avançar é o teste da rejeição. José, 13 anos numa masmorra para se tornar um governador. Davi, mais de 10, fugindo de Saul, sendo rejeitado não só pelo rei, mas pelo reino inteiro, para aprender a ser rejeitado, porque quem aprende a ser rejeitado pelos homens não teme a aprovação dos homens, teme a vontade de Deus sobre a vida dele. Mas se você aprende a administrar o seu tempo, então você vai sofrer a dor da rejeição. Mas é na dor da rejeição que a gente começa a construir prioridades. Acho que a gente já viu algumas pessoas dizendo assim, quando as coisas começam a ir pior, é que a gente conhece os que são falsos e os que são verdadeiros. Já viram isso? É verdade. É verdade. Mas isso não está falando sobre as pessoas, está falando sobre nós mesmos. Porque existem pessoas aqui que constroem relações apenas para serem aplaudidos, não para construir algo verdadeiramente valioso na presença de Deus. Estabeleça limites. A moeda que financia seu futuro é o seu tempo. A moeda que paga o seu conforto, que paga a sua... Quem aqui quer ficar velho? Tem alguém aqui que quer ficar velho? Qual é o seu maior medo de ficar velho? Imagina você velho, mas tendo... Não vai... Você já viu aquele velho que fala, talvez você tenha alguém uma geração à frente, né? Assim, olha, eu quero ficar velho, mas não quero dar trabalho para ninguém. Quem já falou isso? Dá trabalho para ninguém. Eu quero ficar velho, mas não quero dar trabalho para ninguém. Não é assim? O que é um velho que não dá trabalho para ninguém? Aquele que tem recurso para se sustentar na velhice. Não é isso? Como que a gente constrói recursos familiares? Porque tem velho que está jogado no asilo. Tem ou não tem? Tem velho que está jogado lá. Tem idoso que está maltratado lá. Que não tem família nem para ir lá ampará-lo. Porque não gastou tempo construindo relações saudáveis com a sua própria família. Não aprendeu a construir relações saudáveis com o seu futuro. Não aprendeu a poupar para construir uma reserva para o seu futuro. Não teve tempo para isso. Eu quero fazer uma pergunta para você essa noite. Quem controla o seu tempo? Pastor, eu quero ter um ano sobrenatural. Então comece a controlar primeiro o seu tempo. Põe sua casa em ordem, cara. Essa hora aqui eu vou acordar. Essa hora aqui eu vou orar. Mas o telefone vai tocar, então eu vou desligar ele, telefone. Porque quem controla a minha agenda sou eu, não são as pessoas. E nesse tempo eu vou estar com Deus. Meu telefone vai estar longe de mim, porque eu vou gastar tempo orando e buscando de Deus uma palavra que vai nortear o meu dia, porque esse é o lugar mais importante da minha vida. Pastor, mas você não sabe, eu preciso atender o meu telefone, porque eu ganho dinheiro se eu atender o telefone. Filho, você não entendeu que quem te dá provisão não é o seu trabalho, quem te dá provisão é o Senhor Jesus. Porque se Ele tirar só a sua saúde, você não tem força para mais nada. Mas nós não colocamos o nosso tempo, nós profetizamos. Não, Deus faz algo sobrenatural. A gente põe sua casa em ordem. Põe o seu tempo em ordem. Põe as suas prioridades em ordem. Comece a financiar o futuro, as promessas, as palavras com o seu tempo. Se você não consegue fazer isso, talvez o problema não esteja com Deus não querendo te abençoar. Talvez o problema seja você.
que ainda não conseguiu colocar a sua vida em ordem para receber o que Deus tem para a sua vida. Eu creio que Deus vai trazer um ano sobrenatural sobre as nossas vidas, amém? Mas isso não parte de Deus. Eu já queria fazer isso em 2025, em 2024, em 2023, em 2020. Eu já queria fazer isso. O problema é que a nossa casa não estava pronta para isso acontecer. Como talvez ainda até agora não esteja. Mas talvez você vai sair daqui hoje em nome de Jesus. Eu quero profetizar isso. Você vai sair daqui hoje em nome de Jesus com o Google Agenda na sua mão, em nome de Jesus. Você vai pegar o calendário, você vai pegar os lembretes do seu telefone e você vai colocar o meu tempo, e eu vou organizar a minha agenda para que eu tenha o controle, para que eu possa pegar o controle da minha agenda e entregar a minha agenda a Deus, se for necessário. Mas não vai ser mais as pessoas que me controlam. O limite está estabelecido. A Bíblia diz: buscai primeiramente o reino de Deus, não é isso? E a sua justiça. Então, vocês lembram desse versículo? Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e buscar a Deus é apenas gastar o tempo que sobra para Deus, ou fazer de Deus a nossa prioridade? É fazer de Deus a nossa urgência, ou fazer de Deus a nossa prioridade? Quem controla o seu tempo, controla a sua casa. Quem controla o seu tempo, controla o seu futuro. E você pode dizer: mas pastor, eu acho que a gente precisava espiritualizar essa pregação hoje. Irmão, não há nada mais espiritual do que uma rotina santa. Não há nada mais espiritual do que você colocar em prática verdades bíblicas. Não há nada mais espiritual do que viver uma vida do lado de Cristo. Não há nada mais importante do que isso. Talvez você não vai ouvir um pregador falando sobre tempo, mas eu queria que você soubesse que talvez os pregadores estão dizendo: você precisa orar mais, e você faz a pergunta dentro de você: como? Que horas que eu vou orar? É de madrugada, porque eu trabalho tanto. E talvez Deus precise levantar alguém para dizer: toma vergonha na sua cara e administre melhor a sua agenda. Pare de querer ser aplaudido pelas pessoas. Pare de se comparar com as pessoas. Controle o seu tempo e decida agradar a Deus. Decida agradar a sua família. Decida agradar o seu cônjuge. Decida agradar a você mesmo. Organize a sua vida. Ponha sua casa em ordem. Porque pode ter pessoas aqui dizendo: Deus, eu não preciso ganhar mais dinheiro, eu preciso ter uma casa feliz. E talvez o que você precise é organizar a sua agenda para conseguir plantar sementes para que tenha uma casa feliz. Você está aqui hoje? Amém? A forma como você administra seu tempo determina se a sua casa está arrumada ou não, mas as palavras que você fala também. Dá uma olhada para o seu irmão, dá um sorrisão para ele, pergunta: você está cansado? Pergunta para ele: você descansou muito hoje? Hoje é domingo, você descansou muito? Descansou bastante? Porque amanhã de manhã, na hora que você chegar no seu trabalho, vai ter um monte de gente reclamando que está cansado. Talvez você nem está cansado, mas existe uma cultura de chegar segunda-feira e reclamar que segunda-feira é segunda-feira. É assim ou não é? Todo mundo, de segunda-feira de manhã, é o Dia Internacional da Reclamação, é ou não é? Lembre que aquilo que você fala é aquilo que manifesta no seu ambiente. Tem pessoas que não estão cansadas fisicamente, mas estão cansadas emocionalmente, porque aquilo que você fala reverbera para o seu ambiente, meu filho. Tem pessoas que se acostumaram a reclamar. Eles não têm nenhum motivo para reclamar, mas eles moram em Governador Valadares e são capazes de chegar em qualquer lugar e dizer: meu Deus do céu, que calor! Falo: meu irmão, você que está sentir frio, vai para o Alasca. Você mora em Valadares. Mas é nossa cultura, é ou não é? A gente se acostumou a viver uma vida de reclamações. Reclamar, o significado da palavra reclamar é trazer novamente o sofrimento. Quem reclama vive sentindo dores.
E nós desenvolvemos uma cultura de criar cenários negativos, de criar cenários pessimistas. Nós não abrimos a nossa boca para declarar aquilo que Deus tem plantado no nosso coração. Nós somos capazes de ouvir uma palavra, uma pregação do Evangelho de Deus, ouvir uma palavra aqui num domingo à noite, e ao invés de nós sairmos daqui e dizendo, uau, eu preciso pôr isso em prática, a gente chega ali fora e diz, meu Deus, ali dentro estava fresco, mas aqui está um calor insuportável. E a gente começa a sempre criar cenários negativos. Eis que te digo. Nós não cantamos a música do Reteté, então está faltando eis que te digo. Se você não tem nada para falar, cala a boca. Se você vai abrir a boca para reclamar, cala a boca. Eu vou te falar uma outra coisa. Ninguém suporta gente que reclama. Talvez o seu amigo não fale com você, mas quando você vira as costas, ele reclama de você. Ninguém suporta gente chata. Verdade ou mentira, irmão? Talvez você não tenha a intimidade necessária para falar com a pessoa, meu filho, você está falando muita besteira, para de falar. Mas você, na sua cabeça, você fica pensando, meu Deus, o cara tem tudo para ser feliz e não para de reclamar. A Bíblia diz que quando os israelitas saíram do Egito, a Bíblia diz que Deus colocou uma nuvem durante o dia para tampar eles do calor. Botou uma coluna de fumaça, de fogo durante a noite para aquecer. A Bíblia diz que quando esses homens chegaram diante do mar, o mar se abriu. Eles passaram. E quando eles passaram, a Bíblia diz que eles reclamaram que eles estavam com fome. Porque eles viviam uma cultura de viver uma vida escravizada de reclamação. Eu quero te dar um conselho. Comece a criar cenários positivos. Comece a declarar, comece a profetizar cenários. Comece a dizer palavras que vão construir um ambiente. Talvez não vai construir aquilo que você está esperando, mas pelo menos vai mexer na frequência do seu ambiente. Talvez nada está dando certo. Tem pessoas que você chega para ele e pergunta para ele, como é que você está, fulano? Ele diz, eu estou na luta. Pergunta para o seu irmão, como é que você está, irmão? Talvez você responda, estou na luta, estou levando, como se isso fosse algo extremamente difícil. Você vai encontrar pessoas no caminho que vão dizer, eu estou melhor do que eu mereço. Seja essa pessoa. Seja essa pessoa, cara. Comece a profetizar cenários diferentes do seu ambiente. Comece a profetizar cenários de cura na sua casa, cenários de alegria na sua casa. Comece a declarar, comece a se interagir com a palavra que você carrega. Um dos maiores desafios de quando recebemos uma palavra é conservar essa palavra. Sabe como você conserva uma palavra que você recebe? Quando você interage com ela. Quando você olha para essa palavra e diz, meu ambiente não é o que essa palavra está dizendo, mas eu quero começar a me interagir com essa palavra. Porque a interação com uma palavra te prepara para viver a palavra que você tem. Só que nós aprendemos a declarar cenários diferentes dos cenários que ouvimos sobre Deus. E talvez você está aqui hoje dizendo, Deus, eu quero um ano sobrenatural, mas não há uma palavra sobrenatural que sai da sua boca. Nenhuma. Não tem nenhum, vai melhorar. Nada. É sempre palavras que trazem mais peso do que esperança para as pessoas. Quer um ano? A quem quer um ano sobrenatural? Comece a declarar. Diferente do mundo físico no qual nós vivemos, que as mudanças acontecem por atos e por atitudes, no mundo espiritual as coisas começam a acontecer por palavras.
No princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, e disse Deus, haja luz. No mundo espiritual, as coisas começam a ganhar forma através das palavras que liberamos. Quer um ano sobrenatural? Começa a declarar todo dia de manhã. Diante dos problemas, diante dos desafios, não, cara, eu estou vivendo isso, mas eu quero declarar que isso aqui vai melhorar, Deus vai trazer uma solução, e eu creio, e eu não vou ficar apegado a isso que eu estou passando agora, eu quero declarar que eu vou ver coisas diferentes do que eu estou vivendo agora, porque eu creio que aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir, então nada vai me abalar, eu estou sofrendo, eu estou passando, eu estou comendo pão que o diabo amassou, mas eu vou viver algo sobrenatural na minha vida. Você cria um cenário, uma frequência dentro da frequência. Então Deus pode ganhar espaço. Eu quero dizer que Deus quer ganhar espaço através das suas palavras, amém? Deus quer ganhar espaço na sua casa, no seu trabalho, no seu ministério, na sua família. Deus quer ganhar espaço através das suas palavras. Quer viver algo sobrenatural? Então use palavras para manifestar o sobrenatural sobre você, amém? Aquilo que você semeia também determina se algo sobrenatural vai acontecer ou não. E eu não estou falando de dinheiro, porque você só é levado a semear algo. Você só é movido a semear algo se aquilo produz desejo de que você viva aquele algo. Nenhuma semente é agradável de se plantar. Nenhuma semente plantada vive em lugares confortáveis. Se você pegar uma semente agora, você vai pegar esterco, vai colocar na terra, vai abrir um buraco e colocar uma semente lá. Vai sair algo poderoso ali de dentro, mas a semente não vai estar em um lugar agradável para ela. Mas se Jesus disse isso, que se o grão de trigo não cair na terra e morrer, ele não pode dar frutos. E sabe de quem ele estava falando? Dele mesmo. Jesus entendeu o poder de semear, o poder de que o que a nossa vida pode produzir se aprendermos esse princípio. E talvez você está aqui hoje, e talvez nem crente você é, mas eu tenho certeza que algum dia você já pegou ranço de gente falando sobre dinheiro na igreja. Talvez você no seu trabalho já ouviu alguém falando assim, pastor só quer roubar dinheiro dos outros. Já ouviram isso? Talvez na reunião, no frango que está sendo cortado no almoço de domingo, está lá a gente falando mal de igreja, falando mal de pastor. A Bíblia diz que aquilo que você vai plantar, você vai. E a gente acha que plantar é apenas dinheiro. E a gente não aprendeu que semeadura é em tudo que nós queremos viver. Quer ver uma coisa? A Bíblia diz, Jesus dizendo para os discípulos, aquele que quiser ser o maior, sirva os outros. Não foi isso que Jesus disse? Então a semente da grandeza está no servir uns aos outros. Jesus nunca condenou alguém crescer na vida. Até aproveita seu irmão e fala com ele, Deus vai te levantar esse ano em nome de Jesus. Vai te levantar em nome de Jesus. Mas a Bíblia diz que a semente para crescermos seria aprender a servirmos uns aos outros. Por quê, pastor? Porque ninguém que tem humildade suficiente para servir vai tomar para si a glória de quando for grande. Então a semente do crescimento em qualquer área da sua vida é aprender a servir alguém menor do que você. Sabe o que a gente vê na igreja, vê no corpo de Cristo? Uns querendo ser melhores uns do que os outros. Sabe qual é o exemplo de Cristo? Eu sou o maior, mas eu lavo os pés de qualquer um que estiver sentado na minha mesa. A semente da prosperidade é a dependência. A semente da honra é a humildade. A semente da sabedoria é a correção. Pessoas querem viver uma vida boa, uma família boa, mas não querem estar aptas a serem corrigidas. A Bíblia diz no livro de Provérbios o quanto a correção é necessária para a nossa vida.
A Bíblia diz: corrige um homem sábio, ele vai se tornar o seu amigo, mas corrige um tolo e você vai encontrar um inimigo na sua frente. Tem pessoas que não sabem lidar com a correção. Eu quero profetizar que essa pessoa não seja você em nome de Jesus, amém? Nós precisamos aprender a lidar com as correções. Talvez você já ouviu: todos virão a Cristo, se não pelo amor. Tem alguém aqui que já veio pela dor? A gente fala dor, mas a gente não aprendeu a verdade. A verdade é que ou a gente conhece o Evangelho pela revelação de Cristo, ou pelos processos de vida que Deus nos coloca. Ou você está tendo revelações de Deus para mudar o seu ano, ou Deus vai te colocar em processos nem sempre favoráveis para que haja transformação na sua vida. E talvez existem processos dolorosos que você está vivendo, porque você não ouviu conselhos no tempo necessário de ouvir conselhos. Deus abriu a boca de homens, de mulheres, de pastores, de profetas, de pai, de mãe, de amigos, para dizer: ei, muda isso! E você não quis. Agora Deus te pôs em processos para você aprender. E talvez você está aqui hoje e falou: se eu tivesse ouvido a minha mãe naquela época. Se nós não aprendermos a lidar com as correções, nós não vamos alcançar a sabedoria. Nós não vamos saber o que plantar. Nós vamos sempre achar que plantar para o futuro é plantar dinheiro. A verdade é que quando nós trazemos as nossas ofertas, a verdadeira semente que nós plantamos não é o dinheiro que trazemos. O dinheiro é a expressão de alguém que entendeu que tudo que tem é de Jesus. É uma declaração de dependência. É dizer: Deus, eu submeto a melhor parte. Entenda o que eu vou dizer. Deus não quer seus 10%. Deus não está interessado no seu dinheiro. Deus está interessado no seu coração. Então, quando você traz a sua semente, seu dízimo, Deus não quer 10, Deus quer os primeiros 10% da sua vida. Porque os primeiros têm valor para Deus. A primeira parte, o primeiro dia, o primeiro momento, o melhor para Deus tem valor. Os outros não têm. Então, quando nós trazemos as nossas sementes aqui diante de Deus, nós não estamos trazendo dinheiro. Deus não precisa disso. Deus está dizendo: a minha semente que nós estamos plantando é dependência. Deus, eu reconheço que tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu. Então eu planto uma semente financeira para declarar que todo o resto é do Senhor também. Essa é a mensagem. E às vezes a gente traz sem esse entendimento, dizendo: Deus, eu plantei 10 e eu estou esperando colher quanto? 20, 30, 100. Eu já vi casos das pessoas falando: se você trazer 100, você vai colher 1000. Quem pode determinar o quanto você vai colher não é o dinheiro que você planta, mas o coração no qual você está decidindo plantar. O que você precisa entender é que aquilo que você está plantando será colhido. Então você precisa aprender o que você está plantando, como você está plantando e em que tempo você está plantando. Porque talvez a sua casa está em desordem. Talvez a sua casa não está do jeito que Deus gostaria. Porque a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 9, que Deus é aquele que dá pão a quem come e semente ao que semeia. Fala para o irmão que está do seu lado: nem tudo que está na sua mão é seu. Deus te dá pão e Deus te dá semente. Tem recursos que vêm na sua vida para plantar e tem recursos que vêm na sua vida para comer. Quando você confunde essas coisas, a próxima estação pode estar comprometida. Está entendendo o que eu estou dizendo? Talvez a sua casa não está em ordem porque você comprometeu aquilo que não deveria se comprometer. Amém? Eu acredito que Deus quer colocar as nossas casas em ordem. E fazer do nosso ano um ano sobrenatural.
ajustando a nossa agenda, ajustando as nossas palavras, ajustando as nossas sementes e ajustando os nossos relacionamentos. Nós precisamos entender que quem senta na nossa mesa nos define. Quem está sentado ao nosso redor, quem tem acesso à nossa intimidade, define não só os nossos resultados, mas define o nosso caráter. A Bíblia diz em Salmo 1, não se assente na mesa dos escarnecedores. Davi entendeu que a mesa que você senta pode determinar e comprometer o seu futuro. Então nós precisamos descobrir quais são pessoas que precisam estar do nosso lado. Sabe o que a gente faz? Muitas vezes nós não gostamos de estar perto de aqueles amigos que nos chamam a nossa atenção. Nós não gostamos de estar perto de pessoas que nos confrontam, que falam verdades duras na nossa vida. Mas nós deveríamos estar cercados de pessoas que podem falar ao nosso coração. Sabe qual é o pior erro de um homem? Não ter alguém que fale ao seu coração. Escolha alguém, mas dê a chave do seu coração para uma pessoa, para duas, dê acesso ao seu coração para pessoas poderem entrar lá dentro e ver o que está acontecendo lá dentro. Talvez você está dizendo, Deus, fala comigo. Deus está dizendo, eu quero usar o seu amigo. Deixa ele falar, eu estou falando através dele. Mas você não abre a porta do seu coração para ninguém entrar dentro dele. Sua casa está em desordem porque você decidiu não ouvir conselhos. Pergunta para o seu irmão, quantas pessoas têm a chave do seu coração? Quantas pessoas podem entrar aí dentro e ver o que está acontecendo? Quantas pessoas podem mexer coisas aí dentro de você? Porque eu conheço pessoas que ninguém pode entrar lá dentro, nem Deus. Pastor, eu quero um ano sobrenatural. Filho, abre a porta do seu coração para a gente entrar. Senão nós vamos viver uma vida comum, sem graça, sozinhos. Amém? Queria que você ficasse de pé para a gente orar.